E aí, pessoal, então a gente vai agora finalizar, certo? Nosso bloco de conteúdos que ficou faltando, né, como aula para a gente discutir, falando um pouco sobre as lesões celulares reversíveis, certo? E as lesões celulares irreversíveis. No caso aí, o tipo que a gente vai discutir é a necrose, certo? Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensa em lesões celulares reversíveis, a gente lembra sempre de uma palavrinha que é essa que vocês estão vendo aí na tela, certo? Que é a palavra degeneração, certo? Que é basicamente o que acontece a nível fisiológico e bioquímico dentro da célula. Então, as lesões reversíveis, né? Degeneração, também como é chamado, ou lesões regressivas, né? Tem como conceito processo patológico reversível, caracterizado por alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais, decorrentes da incapacidade celular de manter a sua homeostasia, resultando em alterações físico-químicas e no acúmulo de substâncias no interior, no caso aí do citoplasma das células. Ou seja, é a perca, né, sintetizando esse conceito, seria a perca da capacidade homeostática que a célula tem, né? Ela sofre alguma lesão, ela sofre algum estímulo nocivo, e esse estímulo ou essa lesão, né, vai estimular a célula a alterar suas propriedades físico-químicas, acumulando substâncias ou produzindo substâncias tóxicas no interior das células, certo? Então são lesões, isso é um conceito mais simplístico com relação ao que seria uma lesão reversível, certo? Ou degeneração ou lesão regressiva. A gente tem dentro das lesões reversíveis 5 tipos, no caso que existem muitas outras mais que a gente poderia até discutir, mas eu elenquei aqui as 5 principais, né, que são as mais discutidas com relação às lesões ou às degenerações reversíveis. É a degeneração por hipoxia, certo? Que a gente vai ver que é por uma degeneração pela ausência, né, de oxigenação nos tecidos ou nas células, certo? Ou seja, baixa concentração de oxigênio, tá? Esses tecidos e células, dificultando aí o processo de respiração celular. Segundo, degeneração hidrópica, ou seja, pela água, né? Degeneração gordurosa está associada às estruturas quimicamente falando dos lipídios, né, as gorduras. Degeneração hialínica, as proteínas. E a degeneração glicogênica relacionado aos carboidratos, certo? Então, falando da primeira degeneração, da hipoxia, ou hipóxia, né, como queiram dizer, eu acho que é hipóxia. É, nada mais é do que, como eu falei para vocês, a diminuição de oxigênio que chega às células ou os tecidos, tá? Então essa palavra vem de hipo, né? Se a gente for fazer uma análise, ela vem de hipo, que indica pouco, e oxia, né? Oxigênio, lembra a palavra oxigênio? Então, pouco oxigênio, né? E a falta de oxigênio para as células é um estímulo muito lesivo, bem frequente, né? O estímulo por falta de oxigênio nas células é um estímulo nocivo, lesivo, degradativo, certo? Muito frequente, tá? Então, o oxigênio que chega às células pela circulação sanguínea são transportados, né, por ligações entre os complexos da hemoglobina, tá? Isso aí a gente já tem que... Quem é que leva o oxigênio para todos os tecidos de todas as células? Exatamente aí as ligações com relação do campo hemoglobina, tá? E qualquer alteração desse sistema, seja vascular pulmonar, cardíaco, ou suas combinações também, né, pode levar a quadros de hipoxia, tá? E a gente pode até citar algumas doenças que podem fazer com que a falta de podem estar atreladas à falta de oxigênio nas células, certo? Eu fiz aqui uma listinha, não coloquei aqui para vocês, mas aqui eu fiz uma listinha, tá? Mas antes, só para a gente poder citar, só colocar aqui, vale a gente salientar que existem dois tipos de hipoxia, certo? A hipoxia hipóxica, certo? A hipoxia é meio redundante, né? A hipoxia hipóxica e a hipoxia hipêmica.
o que significa a hipóxica, ela está relacionada a baixas concentrações de oxigênio pelo o fator altitude, ou seja, a gente fica com o nosso, né, o sistema fisiológico do nosso corpo, né, os nossos sistemas, eles perdem a capacidade de absorção e fixação de oxigênio pela questão do grau de altitude, né, elevação da altitude ao qual o corpo ele está. Então dificulta, né, essa pressão de entrada de oxigênio para os pulmões e aí a trocas gasosas entre os alvéolos pulmonares e os capilares para ser oxigenado todos os nossos órgãos. E a hipóxia ipêmica, né, ela está relacionada à questão da anemia. Então, assim, quem leva o oxigênio para todos os nossos tecidos, todas as nossas células e órgãos, né, são as hemácias, né, que fixam especificamente as hemácias, a hemoglobina, né, que fixam o oxigênio e levam para todos os tecidos. Então, em um fator, né, de quadro de anemia, então também pode acontecer, né, essa alteração, essa degeneração do tipo hipoxia, tá? Então, geralmente, né, está muito associada essa baixa concentração de oxigênio nos tecidos, nas células, ela está meio associada a esse aspecto arroxeado, né, que eu coloquei, por exemplo, aí, uma pessoa ela tem a ponta dos dedos, né, os lábios, partes superiores das pálpebras, né, algumas extensões de tecidos moles, com uma textura, palma do pé também, né, a estrutura dos membros inferiores arroxeadas, né? Isso aí é um fator determinante, por exemplo, para um dos meios de diagnóstico por essa patologia que seria a hipoxia, certo? E aí o que eu coloquei também uma imagem que eu achei muito interessante sobre a questão dos sintomas clássicos e os sinais clássicos da hipoxia, tá? Então, isso aqui é uma imagem de experiências de um técnico de enfermagem relacionado a esse distúrbio. Então, falando dos sinais, certo? Clássicos da hipoxia. Tem a cianose, né? Exatamente, principalmente nas extremidades e periferias, é exatamente essa coloração arroxeada. A hiperventilação, né? É um outro sinal muito clássico. Confusão mental, a descoordenação muscular, uma respiração rápida, né? Você tenta compensar, né, essa falta de oxigênio, o fisiológico do nosso corpo, ele tenta compensar a entrada de um oxigênio de forma mais rápida, então respiração rápida, uma letargia também é um outro sinal muito característico à doença também, certo? Sintomas clássicos, né, a dispneia, fadiga, náusea, cefaleia, vertigem, sensação de frio ou calor, né, depende muito de pessoa para pessoa, sensação de formigamento, né, alterações visuais. Então, assim, com relação a essa alteração essa sensação de formigamento, às vezes a gente sente, né, um formigamento, não seria uma câimbra, mas um formigamento nas mãos. Você está em uma determinada posição há muito tempo e aí você de repente você tem aquele formigamento. Exatamente, aquele tecido ele foi suprimido, né? Ele teve uma perca de acesso de oxigenação, né, por algum períodozinho de tempo. E aí quando você começa, né, a fazer algumas flexões, a movimentar o músculo, né, volta ao normal, sai daquela posição que você estava, dormindo acontece muito isso, né? Aí você vê que vai, né, aquele formigamento vai começando a passar, porque o sangue ele vai começando a levar o oxigênio necessário para aqueles tecidos e o formigamento vai começando a passar, tá? Eu estava falando para vocês com relação algumas doenças que eu listei aqui para vocês, que eu não coloquei nos slides para não ficar muito extenso, certo? Mas aí cabe a gente levantar aqui, eu vou falar aqui para vocês quais seriam elas. O primeiro que eu levantei, que eu me lembro, né? Eu fui em busca, mas que eu me lembrei dos principais,
seriam os distúrbios vasculares, que é comumente relacionado, por exemplo, à isquemia, falta de circulação sanguínea, obstrução de vasos, a própria trombose, infarto, certo? Estão associados ao processo de hipoxia. Problemas cardíacos também, que sempre que o coração não bombear o sangue corretamente, então, se não tem essa oxigenação, vai fazer com que, por exemplo, o sangue ele circunde, né, de forma eficiente, né? Então aí vai provocar uma insuficiência, tá? Alterações pulmonares com perda de função, como por exemplo no câncer de pulmão, que já é bastante avançado, né? O efizema, pneumonia, certo? Anemias severas, pela diminuição, por exemplo, drástica das hemácias, né? Que a gente até falou há pouco tempo, com relação a um tipo de hipoxia. Anemia severa pela diminuição drástica das hemácias ou pelo baixo teor de hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos. Também, outra consequência, tá? E por causas ambientais, como por exemplo, intoxicação pela inalação de monóxido de carbono, né? Ou seja, a inalação de poluentes, tá? Ok? E quando aí eu acho interessante frisar no sentido de que quando houver hipoxia, seja ela por qualquer motivo, pode haver, certo, uma outra degeneração que ela está muito atrelada ao que a gente vai falar. Ou seja, a hipoxia ela está muito atrelada a um outro tipo de degeneração, que é a degeneração celular hidrópica. Está correlacionada à questão da água, certo? Então, quando houver hipoxia, seja ela por qualquer motivo que aconteça, pode haver também degeneração do tipo hidrópica, certo? Pela água, que é o que a gente vai ver agora adiante. Então, a degeneração hidrópica, né? Lesão celular por acúmulo de água, certo? Tem alguns sinônimos também para esse tipo de degeneração. Inchação turva, tumeração turva, degeneração vacular, edema celular. Então, também são alguns sinônimos que a gente pode associar à degeneração hidrópica, tá? Qual é o conceito de degeneração hidrópica? A alteração ela se caracteriza pelo acúmulo de água no citoplasma, que se torna muito volumoso, pálido, com o núcleo normalmente posicionado, tá? Então, esse tipo de alteração ele pode ser visto com esses sinônimos que a gente viu agora há pouco, e esse evento exatamente acontece sempre que há um acúmulo de líquidos dentro da célula, mudando a sua conformação, a alteração do seu funcionamento, de forma que vai perder aquilo que a gente já vem discutindo, né, há muito tempo, que é a questão da morfostase e da homeostase, tá? Então as células elas conseguem manter o equilíbrio hídrico-eletrolítico, tá muito associado também à questão dos eletrólitos, tá? Utilizando o dispositivo de membrana, que a gente já até discutiu, né? A gente já falou desse dispositivo de membrana quando a gente estudou a membrana plasmática, transporte ativo da membrana, eu acho que vocês devem se lembrar, onde a gente tem a associação de ATP, de energia potencial da célula, para que o processo de trocas entre substâncias do meio interno e externo aconteça. Então, basicamente, se a gente for analisar a patogênese, né, essa degeneração ela ocorre pelo comprometimento da regulação de volume celular, né, basicamente controlado pelo quê? Pelas concentrações de sódio e potássio dentro do citoplasma. E exatamente aquela bomba, né? Se a gente for analisar a bomba de sódio e potássio e a ATPase, porque esse processo ele só acontece graças à energia potencial em forma de ATP, né, adenosina trifosfato, para que a bomba de sódio funcione, tá? Então, só lembrando, né, vale a gente lembrar, né, que esse mecanismo celular da bomba de sódio e potássio, ele serve para não deixar acumular sódio, Na, tá, dentro da célula. E sempre vai mandar essa concentração em excesso para fora da célula. E em contrapartida, o que é que acontece? Manter o equilíbrio também
de potássio, tá? Para dentro da célula, ou seja, ele vai equilibrar as concentrações de sódio, né, que tem uma grande concentração dentro, e potássio, que tem uma grande concentração fora da célula, certo? E aí a membrana, né, ela desempenha essa tarefa por meio, como eu já falei para vocês, né, da associação de uma energia potencial, que é o ATP, certo? Como se fosse uma espécie de um combustível para que a bomba de sódio e potássio funcione. Então, falando um pouco sobre essa questão do ATP, é muito importante, porque o ATP ele está muito associado ao processo, né, de degeneração hidrópica, né, dessa questão osmótica hídrica da água, tá? Então, o ATP, por sua vez, ele é formado principalmente, vale a gente salientar, lembrar, lá nas mitocôndrias, tá? Pela dependência da presença de oxigênio. Então, vocês veem que a hipoxia e a degeneração hidrópicas, elas estão associadas, porque geralmente, né, se eu não tenho uma oxigenação, né, efetiva, eu vou ter algum problema com relação à produção de ATP, né, que é energia. E tendo uma problemática com relação à produção de energia, que é o ATP, então eu vou ter alguma alteração nesse processo da bomba de sódio e potássio, por exemplo, né, vindo aí a desencadear a degeneração hidrópica, tá? Então, portanto, a falta de oxigênio para as células, né, a hipoxia, leva também a incapacidade por parte da mitocôndria para produzir energia. Isso aí é claro, óbvio e objetivo, certo? O que é que eu posso falar para vocês mais aqui? Que com o passar do tempo, né, se a hipoxia ela persistir, né, o ATP ele acaba na célula. Então, se não existir um retorno de concentrações de oxigênio, o ATP vai acabar. E aí acontece um processo de depleção. E o que é isso? A bomba de sódio e potássio ela para de funcionar, certo? Para de funcionar. E essa consequência dessa inativação da bomba de sódio e potássio, né, com uma espécie de evolução de processo e acúmulo de sódio dentro da célula e de potássio fora, né, vai levar aí um desequilíbrio osmótico, né, hídrico de água, tá? Então, como o sódio tem uma grande atividade osmótica, principalmente o sódio, né, de atrair líquidos, haverá por fim um acúmulo de líquidos dentro da célula, tá? A degeneração hidrópica ela vai estabelecer-se quando o acúmulo de água dentro das células e, consequentemente, as alterações em suas formas e funções ocorrerem. Então, muito sódio, né? Então, vai puxar o líquido osmótico, o líquido hídrico, né? Toda a capacidade hídrica do meio extracelular, fora da célula, para dentro da célula. E aí a célula ela vai sofrer aí algumas depressões, né? Por serem alterações com possibilidades de reversão, né? Porque é uma degeneração reversiva, ou seja, por não sofrer estímulos não letais, né? A morfostase e a homeostase elas podem ser restabelecidas se o motivo que as desordenou for suspenso, tá? Então, se cessar o estímulo ao qual fez o desenvolvimento dessa anormalidade, ela vai ser suspensa e a célula ela vai voltar ao seu estado homeostático e morfostático, tá? Exemplo, uma isquemia devido à hipoxia transitória. Isquemia por hipoxia transitória. Ela restabelecida, né? Sendo restabelecida a circulação e a oxigenação dos tecidos, a mitocôndria ela vai voltar a funcionar, a produzir ATP e que vai ser usado, né? Por sua vez, ATP sendo produzido, vai voltar a ser usado pela bomba de sódio e potássio, né? E aí vai ter o quê? Esse controle dos cátions, né? Obtendo novamente, o controle dos cátions que eu quero dizer é o controle de sódio e potássio. E aí a gente vai ter o quê? Um restabelecimento do equilíbrio na bomba de sódio e potássio, tá? Então, quando a degeneração hidrópica ela afeta muitas células de um tecido ou de um órgão inteiro,
né, a gente pode perceber que o aumento de peso, né, o maior turgor, palidez, aumento de peso, né, retenção de líquido, né, propriamente dito, certo? Eu acabei passando muitas informações dentro do slide só, e aí é o que acabei, a gente, quando a gente está gravando aula, pessoal, às vezes acontece da gente se empolgar um pouco e acabar jogando as informações de uma forma total, né? Então, basicamente, eu tinha desmembrado aí algumas coisas com relação ao processo, tá? Então, a redução do ATP está associada à hipoxia, ou seja, a falta de oxigenação, carência de substratos, como, por exemplo, também a questão da glicose, dos aminoácidos, dos ácidos graxos também, tá? A destruição da ATPase, né, da bomba de sódio e potássio, vai redimir, né, vai deletar aí, a inibição das cadeias respiratórias pela questão da hipoxia, né, está totalmente associado, e também está associado à questão de agentes que lesam a membrana mitocondrial, ou seja, perca da capacidade da membrana mitocondrial, né, na produção de ATP, tá? A agressão da membrana celular, esse processo ele pode ser advindo de quê? Fatores químicos, né? Bebida, drogas, medicamentos, ou também algum fator biológico, né? Algum vírus, alguma bactéria que inoculou-se, né? Começou a parasitar o organismo e essa bactéria, sei lá, produziu, sintetizou alguma substância nociva a nível celular e aí essa questão de produção, de absorção, né? Do processo da membrana plasmática fazer os processos de bomba de sódio e potássio serem redimidas também. Então também tem fatores biológicos. E esse processo ele leva também à perda de eletrólitos, né, de sais minerais conjuntamente com a água, tá? Perda de eletrólitos. Então aqui, se a gente for analisar, né, uma degeneração hidrópica a nível macroscópico, ou seja, a nível de órgão, então a gente vai perceber que esse cérebro, por exemplo, ele está altamente inchado, né? Altamente inchado. Então a retenção de líquidos, por exemplo, a nível de órgão, né, que a gente está vendo aí, tá? Mas se a gente for analisar, por exemplo, a nível celular, a nível tecidual, a gente também tem aqui ó, uma degeneração hidrópica, tá? Fazendo um comparativo entre a degeneração hidrópica versus um fígado normal. Então você vê que o que acontece? A degeneração, se a gente for analisar as duas figuras, né? Deixa eu colocar aqui. Se a gente for analisar as duas figurinhas, vocês veem que a conformação, a estruturação, né? Morfológica dessas células, ela tem uma configuração totalmente diferente, né? Vocês estão vendo que em uma ampliação aqui de um tamanho de objetiva maior, a gente percebe que as células elas estão totalmente túrgidas, né? Aumentadas, certo? E isso aí é o processo fisiológico ao qual está associado a degeneração, né? Ou a degradação, como queiram dizer também, hidrópica. Desculpa. Outra degeneração, a gente viu a hidrópica, certo? Estímulo, mas aí, só lembrando, sempre é bom relembrar que as degenerações que a gente está discutindo, elas podem ser reversíveis, certo? Elas podem voltar ao normal, ter o seu processo fisiológico voltado, né, às suas particularidades normais, certo? E tudo com as células funcionarem normalmente. Eu vou ter a perca dessa estrutura degradativa, né? Que a célula vai ter essa capacidade regenerativa, tá? E voltar ao seu processo homeostático. Agora, a gente também tem que frisar no sentido de que se o estresse, né, essa degeneração, ela for muito duradoura, muito prolongada, o estímulo nocivo for muito grande, a célula ela não vai ter mais a capacidade adaptativa e voltar ao processo homeostático, né? Ela vai seguir, né, a linhazinha em sentido
a uma degeneração não reversível, certo? Há uma lesão celular que não é reversível, levando a célula ou o tecido a um processo de necrose, né, que é a morte da célula, certo? Ou uma tumeração, ou seja, formação de tumores, de placas de tumores, células cancerígenas e etc, certo? Então, falando da degeneração gordurosa, né? A gente tem um sinônimo muito comum relacionado a esse tipo de degeneração. Vocês podem encontrar essa degeneração também chamada de esteatose, certo? E conceito, o que seria essa degeneração? Acúmulo anormal sempre vai ser um acúmulo, se a gente for analisar de forma geral, né, todos os processos seriam um acúmulo de substâncias ou produção de substâncias de forma anormal. Então, acúmulo anormal de lipídios no interior das células parenquimatosas, certo? O fígado, é um órgão diretamente relacionado, certo, ao metabolismo dos lipídios. Então, ele é o mais afetado. Então, geralmente, quando a gente fala em degeneração gordurosa, a gente pensa na esteatose, e a esteatose ele é um processo muito comumente, né, afetado ao fígado, visto que é o fígado que faz todo o metabolismo das gorduras e lipídios. Então, nada mais, né, vamos dizer assim, direto, né, perceber que quem é o órgão que é mais afetado é o fígado, certo? Então, falando um pouco sobre essa questão, né, da degeneração gordurosa, é que a gente pode trazer, né, elencar aqui algumas coisinhas. Grande parte da gordura que chega às nossas células, elas vem da ingestão, né? A gente consegue produzir moléculas de lipídios pelo nosso próprio corpo, por exemplo, colesterol, né? Estruturas lipídicas dentro do nosso corpo, mas a maior parte, né, grande parte da gordura que chega às nossas células, elas vêm mesmo por meio da ingesta, né, via alimentação. E após uma rota metabólica muito complexa, né, essa rota metabólica. No intestino delgado, as partículas de gorduras elas são quebradas até elas ficarem bem pequenas, né? Porque aí, quando elas estiverem bem pequenininhas, a gente vai ter a ação da bile, né? E aí vai resultar aí nos triglicerídeos, tá? E os triglicerídeos, por sua vez, vão fazer o quê? A hidrolisação por uma enzima, né? Que vão vir também lá do pâncreas, que são as chamadas lipases, certo? Ó, lipases, lipídios. Então lembra muito. Então a enzima que o pâncreas vai utilizar para poder ajudar no metabolismo dessas gorduras ingeridas, tá? Então com o ataque das lipases, vão se formar estruturas de ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos são ácidos graxos livres, vale a gente salientar isso também, tá? E também vai formar outras moléculazinhas, a exemplos dos monoglicerídeos, tá? Que elas vão se juntar ao colesterol e as vitaminas também, né? Estão muito associadas à questão das vitaminas lipossolúveis, certo? Para serem absorvidas pelas células intestinais. E aí, depois de serem absorvidas pelas células intestinais, elas são despejadas de um sistema linfático, que vai drenar a linfa do corpo, ao qual fatalmente, né, fatalmente será conduzida até a corrente sanguínea, juntando-se a este a um ponto chamado de duto arterioso. Acho que a gente falou, quando a gente estava discutindo, uma doença chamada aterosclerose, né? Então, é mais ou menos aquele processo que a gente discutiu na formação de placas de ateromas, placas de gordura, né, nos vasos, tá? Então, via sangue ou, sei lá, hematógena, né? Pode se atingir todas as regiões do nosso corpo. Caiu na corrente sanguínea, então via sangue ou hematógena, vai aí caminhar por todo o nosso corpo.
Então, existe uma movimentação normal, né, da gordura do metabolismo celular, e a célula precisa de gordura para constituir suas membranas. A gente também tem que citar isso aí, né? Pode esquecer isso. A exemplo dos fosfolipídios. E as gorduras, então, elas vão ser utilizadas para as células ou podem ser guardadas também em formato em reservatório, tá? E esses depósitos de gordura ou tecidos adiposos do nosso organismo, eles são bem importantes também no sentido de reserva, né, energética em situações emergenciais. Quando essa gordura da dieta, por exemplo, escasseia, né, fica escassa no nosso organismo, é exatamente essas reservas energéticas que vão ser mobilizadas para que as gorduras necessárias no nosso corpo elas não sejam, né, que as gorduras necessárias do nosso corpo elas não sejam inviabilizadas, tá? Então, tem uma grande importância se a gente for pensar como um todo, tá? Então, falando especificamente, todo esse contexto que eu estou falando para vocês é um contexto muito metabólico, mas para poder a gente chegar no entendimento da degeneração por acúmulo de gordura, tá? Então, dessa degeneração por acúmulo de gordura dentro das células, elas ocorrem porque a gente ingere muita gordura na dieta, né? De modo que haverá muita disponibilidade e influxo nas células, as quais não vão conseguir fazer homeostase, né? Ou porque houve algum erro metabólico, né, principalmente hepático, ou ainda por alguma deficiência celular na nossa alimentação. Ou seja, sempre que houver algum erro na entrada, ou na utilização, ou na eliminação dessas moléculas pelas nossas células, certo? Deixa me ver. Eu fiz um roteirozinho aqui que é para mim não esquecer os pontos. Tá. A entrada excessiva de ácidos graxos livres, como a gente falou, né? Via aí, tá aqui nos slides exatamente, foi tudo que eu já falei, via, né, a alimentação, fome, jejum também, né? Aumento de ingesta de alimento, aumento de secreção de hormônios também é outro fator, certo? A secreção de hormônios, tá? Então aí a gente tem a patogênese com relação a essa degeneração, né? Então, está aí associado ao decréscimo de sínteses proteicas ou das ligações de lipídios às proteínas, né? Aí está associado, por exemplo, a questão das drogas, agentes químicos, né? Algumas toxinas também que alguns micro-organismos podem liberar, tá? Diminuição na oxidação de ácidos graxos, aí vai permitir, por exemplo, um déficit, né? Uma disposição de um processo de anemia e de insuficiência cardíaca, né? Anemia, incapacidade oxidativa, incapacidade de fixação de oxigênio, insuficiência cardíaca, né? Aumento de esterificação de ácidos graxos para triglicerídeos, e aí né, onde eu coloco aqui entre parênteses álcool, né, como é o fígado que metaboliza, então o fígado ele percebe aquelas substâncias a serem metabolizadas e transformam em substâncias, quimicamente falando, em estruturas alcoólicas, tá? Assim como também o aumento de triglicérides plasmáticos, que podem aí também ser um outro fator determinante ao surgimento, por exemplo, da diabetes. Então a gente percebe assim, óleo, gordura relacionada à diabetes, né? Por exemplo, há um processo de cirrose hepática, né? Pelo aumento da estratificação de ácidos graxos, né? Para triglicerídeos, formando moléculas de álcool. Aí sim, né? Pensa que são processos isolados, específicos, mas eles estão em comum contato. E lá em cima, agora me lembrei, vendo aqui a questão síntese proteica, a gente sabe quando a gente estava estudando a membrana plasmática da célula, né? Que existem lipoproteínas na membrana celular, né? A exemplo aí é muito importante, por exemplo, o estímulo da produção, da fixação, né, de gorduras de lipídios na síntese proteica, né?
no comando, na ativação e comando da produção de proteínas, para a gente ter, por exemplo, aí as glicoproteínas, tá? Então, aqui eu coloquei algumas consequências, né? Quando a esteatose ela é grave, ela é duradoura, pode haver até morte dos hepatócitos, né? Já que esses processos acontecem a nível de fígado, né? Morte das células do fígado, que são os hepatócitos, com alterações funcionais do órgão e o progresso para uma normalidade mais crônica, né? Que é a cirrose aí hepática, tá? E aí a cirrose hepática, né? Ela está muito associada a esse processo. Ontem a gente estava até discutindo, né? Falando um pouco da cirrose, ela está muito associada a esse processo aqui. E seguindo essa via, né, patológica de cronificação para a cirrose hepática, então, né, é meio irreversível o trauma, né, os agentes lesivos a nível celular, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens, por exemplo, de esteatose, né, a nível macroscópico, ou seja, a nível de órgão. Né? Então a gente percebe aí, ó, por exemplo, a estrutura de um fígado normal, né, tanto na coloração como na trabeculação, ou seja, nos espaços intersticiais em que existem, ó, né, aqui é um fígado normal, aqui é um fígado em esteatose, tanto na coloração como na morfologia, né, nessas estruturas trabeculares aqui que vão estar diretamente em contato com a via porta-hepática, com alguns capilares, certo? Então você vê esse inchaço, né, esse acúmulo de gordura, essa palidez, né? Esse encistamento também, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente não consegue ver, mas, por exemplo, nessa daqui, essa imagem ilustrativa, a gente vê o tanto de encistamento, né, de acúmulo de gorduras a serem metabolizadas, fazendo com que os hepatócitos aí sejam, né, degradados, sejam danificados, tá? Aqui só uma outra imagem com relação à trabeculação que eu falei até para vocês, né? Agora pensando em aspectos microscópicos versus macroscópicos, então eu tenho aqui, né, um fígado normal, ó, vocês veem que os espaços trabeculares entre as células, né, os hepatócitos, estão bem alinhados, estão bem organizados. E o fígado, né, tem a sua conformação ali, né, efetiva, boa, né, dizendo assim. Enquanto aí a gente tem aqui do outro lado, né, um processo de esteatose, onde a gente tem uma trabeculação, os espaços, né, de formação de estruturas metabólicas, né, de gorduras a serem metabolizadas, fazendo com que, por sua vez, o fígado ele aumente o seu volume, né? Então, no caso aí, uma chamada hepatomegalia, aumenta o seu volume e mudando a sua conformação, a sua morfostase, o seu funcionamento, né? De forma efetiva. Então, você vê que ele fica até pálido, né? Exatamente e especificamente pela degradação dessas células, né? Se a gente estiver falando a nível de quebra das substâncias para triglicérides, né? Que vai formar as moléculas de álcool. Então aqui só uma outra imagem eu coloquei que eu achei interessante, mas aí só para mostrar essa questão da trabeculação, né? Do inchaço, do tamanho conformacional dessas células que estão, por exemplo, numa degeneração gordurosa para um processo de fígado normal, certo? E a gente vai para a degeneração hialínica. Essa degeneração hialínica, ela é chamada de também, né, um outro sinônimo, de hialinose. E só lembrando para vocês, a hialina, hialinos, né, ele tem esse sentido, essa palavra hialinos, sentido de vidro, né, algo opaco, transparente, uma estrutura meia rosada, transparente, semelhante a um vidro, certo? Então, essa degeneração ela permite alterações da constituição físico-química, né, dos elementos proteicos, resultantes em acúmulos no interior do citoplasma,
certo? Que caracterizado a uma microscopia de luz pela presença de um material vítreo, né? Amorfo, hialínico, róseo, brilhante, certo? É como se fosse uma cristalização dos tecidos, em outras palavras, certo? Tecidos ou células. E a degeneração hialínica, ela segue, né, duas classificações. As degenerações extracelulares e a intracelulares, que eu coloquei aqui só a nível de informação, tá? Mas o que propriamente se fala, né, em discussão é a ADP, a DH propriamente dita, ou seja, a degeneração hialínica propriamente dita, certo? Que é o que a gente discute mais em processos patológicos. Aqui são outras alterações que venham a surgir também pela degeneração hialínica, mas que são processos de forma distinta. Coloquei só para vocês terem conhecimento. A nível de curiosidade, vocês podem pesquisar e ter um conhecimento maior sobre cada um deles. Tá? Então, a degeneração hialínica propriamente dita, né, está relacionada aí ao depósito de proteínas no tecido conjuntivo fibroso e na parede dos vasos, né? Esse tecido fibroso, ele está relacionado com o processo de cicatrização, né, decorrente de processos inflamatórios, né, os chamados queloides, né? E quando a gente fala em processo de cicatrização, a gente tem que enxergar duas vertentes, a chamada cicatrização recente e cicatrização antiga, né? Se a gente for analisar essas cicatrizações, a formação desses queloides, né? A cicatrização recente, ela tem a sua coloração aí avermelhada, né? Uma morfologia tumorfeita, ou seja, uma coisa meia parecendo como se fosse uma massa, né, de carne avermelhada, rosada, certo? Onde os vasos sanguíneos, água e tecidos, onde vão ter muitos vasos sanguíneos, né, novos vasos sanguíneos, água e tecido conjuntivo jovem, tá? Por isso aquele orbô, aquela visualização, aquela coisa chamativa nessa cicatrização recente. E a antiga, ela tem uma coloração mais branco, né? Amarelado também pode ser, ou levemente vermelha, a depender do organismo, exatamente por perder essa capacidade de tumefação, ou seja, essa característica visível muito aparente, né, de formação de queloides. Então aqui eu coloquei aqui para vocês, né, por exemplo, aí a nível de exemplo, se a pessoa ela sofreu algum processo cirúrgico ou alguma coisa do tipo, né, o que está aparecendo, porque tem pontos. Por isso que eu tô achando que é algum processo cirúrgico. Tem pontos aqui, né? Cicatrizes de pontos, ó. Né? E, então, a cicatrização, ela segue, né? A cicatrização via queloides, né? A primeira etapa, a formação de queloides, essa estrutura vítrea, né? Proteica, ou seja, acúmulo de proteínas nesse tecido lesionado, né? Faz a formação desse queloide. E aí, a passos mais longos, né? Tempo a mais após a recuperação, a cicatrização de forma normal que a gente tem lá, né? Que a gente falou anteriormente, perdendo aquela capacidade, aquela visualização, né, de estrutura é uma palavra meio difícil de falar, de aspecto tumeferal, né? Que vem aí de tumeferação, certo? Aí aqui eu coloquei para vocês só assim como eu coloquei nos outros, né, um aspecto microscópio dessa degeneração, né, formação de queloides na pele. Então vocês percebem aqui, né, ó, por exemplo, que eu tenho grandes massas, né, deixa eu colocar aqui o lapisinho, grandes massas, ó, a formação de blocos, né, queloídicos com relação, né, ó, aqui também, né, certo? Formação de blocos queloicos, ou seja, de acúmulo de proteínas nesse tecido aqui a ser queratinizado, né, regenerado, tá? Em relação ao outro, ó, esse outro aqui você não tá vendo, né?
Você tá vendo, né? Todas essas bolsas, né, citoplasmáticas teciduais que venham a ter esse acúmulo de proteínas, né? E a gente vai, pessoal, para as lesões, como eu falei para vocês, o restante, né, que ontem a gente começou a ver, as lesões irreversíveis, né, que levam aí ao processo de necrose. Então, primeiramente eu coloquei para vocês a definição do que seria necrose, né? Então, a necrose ela é uma manifestação macroscópica morfológica tardia do processo de morte celular, ou seja, é quando a célula ela não se adaptou ao estímulo nocivo, né? Seja biológico, seja químico, seja físico, e aí ela, né, entre aspas, morreu. Então aí a gente tem o processo de manifestação macroscópica necrótica, né? O que determina o padrão de necrose, além da causa, são as enzimas liberadas pelos lisossomos, os leucossomos, e que são ativadas pelo cálcio. Então, após a morte celular, né, a gente ainda tem uma atividade lisossômica, né, se for atividades também leucocitárias, certo? E algumas atividades metabólicas ativadas, por exemplo, pela absorção e pela atividade de cálcio. Então, existem 5 tipos de necrose, né? A necrose coagulativa ou de coagulação, liquefativa ou de liquefação, a carceosa ou a decaceificação, necrose gordurosa e a necrose gangrenosa ou, como a gente conhece, né, a gangrena. Então, falando rapidamente de cada uma delas, né, a necrose coagulativa, o que acontece? O tecido necrosado ele fica com um aspecto de leite gorduroso, tá? Daqui a pouco tem a imagem. Fica com aspecto de leite gorduroso. Qual é a causa, né, desse tipo de necrose? Isquemia, exposição a altas e baixas temperaturas, exposição a ácidos e bases muito forte, certo? Entre outros fatores. E os tecidos acometidos, né, são os órgãos do parênquima sólido, a exemplo, coração, rins, baço, algumas glândulas adrenais, certo? Então, geralmente essa necrose ela acontece, assim, não é que só sejam nesses órgãos, mas órgãos que tenham um parênquima, uma estruturação parenquimática sólida, né? Aí eu coloquei exemplos, coração, rins, baço, certo? Como é que a gente pode analisar os aspectos desses tipos de necrose? Então, um aspecto mais a olho nu, né, um aspecto macroscópico, a gente consegue ver um tecido que lembra um leite coalhado, tá? O formato, ele tem um formato triangular e as bordas são bem definidas, né, desse tipo de necrose. Agora, se a gente for analisar num aspecto microscópico, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu, a gente vai precisar de equipamentos para analisar aquela patologia, a gente vai perceber que existe uma preservação do contorno celular. As células elas ficam basicamente intactas, né? Tem uma preservação de todo o contorno. E o citoplasma dessa célula vai estar dissolvido e vai acontecer um processo chamado de cariolise, ou seja, a carioteca ela vai ser a carioteca é uma membrana que delimita todo o material genético no núcleo, certo? E ela vai ser rompida, vai ser degradada. Você consegue perceber isso nessa célula, mesmo que a preservação do contorno celular seja ainda, né, normal, em aspas, tá? Alguns exemplos: infarto agudo do miocárdio e a gente também tem o infarto renal, como eu coloquei aqui para vocês, ó, certo? A nível aspecto macroscópico, a gente consegue ver nessa estrutura aí parecendo uma bolsa de leite coalhado, né? Tem uma estrutura triangular, né? E tem umas bordas, né, bem delimitadas. Vocês conseguem ver que é bem delimitado esse aspecto, né, dessas células do tecido aqui que foi necrosado, tá? Então isso é um tipo de necrose e que leva a, por exemplo, infarto tecido do coração a produzir essa bolsa, né, esse conjunto tumoral de células,
ou também a nível renal, de baço, que eu falei para vocês anteriormente. Necrose liquefativa, né? O tecido necrosado ele tem um aspecto líquido ou gelatinoso nesse tipo de necrose, tá? Visto que acontece a autólise, certo? Autólise ou autolise, que só vai ocorrer por isquemia cerebral, para esse caso. Qual é o aspecto que a gente consegue visualizar com relação a esse tipo de necrose? Um aspecto macroscópico, a olho nu, material liquefeito, né? Uma coisa líquida, né? Meia aparentemente parecendo uma estrutura purulenta, né? De pus, né? Material amorfo, ou seja, não tem forma de nada, tá? E a nível microscópico a gente consegue perceber aí que existem restos celulares, né, nessa necrose liquefativa, e pseudocistos, que tem como característica, certo? Uma espécie de uma coleção de fluido rico em enzimas pancreáticas, sangue e tecido necrótico, certo? Que é envolvido por uma cápsula fibrosa e um tecido com aspecto meio granular, certo? Então é um fluido mesmo, é um líquido, né? A gente consegue perceber aí que tem essa aparência meia parecendo uma espécie de um pus misturado com sangue, certo? Por exemplo, infarto cerebral é um exemplo para o surgimento, o acontecimento da necrose liquefativa, tá? E tem a heterolise também, por exemplo, acomete qualquer tecido, né, que sofre infecções bacterianas. Normalmente ela está associada ao estafilococcus ou streptococcus, né? Ou seja, um tecido que foi sofreu, né, um dano por um agente biológico, tá? E aí, se a gente for analisar os aspectos macroscópicos, a gente vai ver que esse material ele também continua sendo amorfo, tá? Mas a coloração ele pode variar de vermelho a esverdeado. E microscopicamente falando, a gente vai ver, fazer uma análise ali daquele material, vai ver que tem muitas bactérias mortas e também leucócitos degenerados, exatamente pela essa luta, né? Leucócitos querendo degradar, né? Matar, se defender contra as bactérias. Aí forma aquele tecido necrosado, né? Com o tecido liquefativo, né? Aí a gente tem exemplo as infecções causadas por bacterianas, né, piogênicas, o pus, né, uma infecção formou ali uma estrutura purulenta. Então, a nível cerebral, como eu estava falando para vocês, né, com aquela da autolise, a gente tem aqui, ó, a gente consegue ver, né, essa estrutura esbranquiçada, amarelada, gelatinosa, né, pela autolise, que vem aí fazer, por exemplo, derrame, né, um infarto cerebral, certo? E aí a que a gente viu da heterolise, né, formando uma estrutura tecidual nas cavidades. Geralmente isso também acontece em cavidades moles do corpo, né? Então pescoço, né, tecidos mais mole, certo? E aí forma-se primariamente esse edema, né, esse inchaço, esse edema, essa retenção, e após tem a expulsão, né, desse líquido, né, purulento juntamente com o sangue, tá? Necrose caseosa, né? Necrose caseosa, o que é que acontece com ela? O tecido necrosado ele apresenta um aspecto de queijo. Qual é o tecido muito comumente que acontece esse tipo de necrose? O pulmão, né? Os tecidos que formam aí, né, fazem aí a constituição pulmonar. E a causa ela está diretamente correlacionada à infecção, né, por ou pelo bacilo de Crohn, né, que é o bacilo aí da bactéria tuberculose, né, que dá origem, por exemplo, ao desencadeamento da doença tuberculose. Aspecto macroscópico, né, a visão nossa, a gente vê um material friável, né, com aspecto seco, e microscopicamente falando, a gente vê células mortas
leucócitos degenerados e alguns glandulomas. Então, basicamente, isso aí que vocês estão vendo, ó, informação de um aspecto parecendo um queijo, né? Lá no tecido, certo? Formando aí granulomas, que são essas estruturas glandulares aí, né, na superfície do tecido, tá? Necrose gordurosa, né, aí nesse tipo de necrose, o tecido necrosado, ele apresenta um aspecto gorduroso, né? Por isso que tem esse nome de gordurosa. Então, a necrose gordurosa, existe a necrose gordurosa chamada gordurosa enzimática, que a causa é pela pancreatite, né? A doença pancreatite é um tipo de necrose, tá? Gordurosa, onde os tecidos acometidos, né? No caso aí, a gordura peripancreática e a gordura visceral são os tecidos que são acometidos a esse tipo de necrose, tá? E a nível macroscópico e microscópico, né? Macroscópico a gente vê um processo inflamatório, né? O tecido, a gente percebe que aquele tecido está inflamado, né? Um aumento do tamanho do órgão também é muito perceptível, né? A coloração amarelo, ouro, brilhante também, alguns pontos brancos, certo? Nesse tecido. Aspecto microscópico, a gente vai ver que os adipócitos, né? No caso, as células de gordura mortas, vai ver o material amorfo, ou seja, sem nenhuma forma, né? Células sem nenhuma morfologia característica e presença de infiltrados inflamatórios leucocitários também, tá? E tem a necrose gordurosa traumática, tá? A necrose gordurosa traumática tem aí a sua causa exatamente o trauma mecânico, né, físico, tá? Qual é o tecido que geralmente ele é acometido nesse tipo de necrose? As gorduras abdominais e as glândulas mamárias são os principais. Então, um aspecto macroscópico a gente consegue ver um hematoma, certo? Quase que não sai. Um hematoma, um rubor, né, na estrutura do tecido e a formação de edema, né, inchaço, né, retenção de líquido, um inchaçozinho naquela região. A nível microscópico, a gente vê um material também amorfo, né, adipócitos também mortos com infiltrados inflamatório leucocitário e um tecido altamente fibroso, formado por muitas fibras, tá? Então aqui a nível microscópico a gente consegue ver aí, tá? E eu não consegui, pessoal, trazer para vocês outras imagens melhores, tá? Com relação a esse tipo de necrose gordurosa, né? Tem poucas imagens disponíveis, até nos livros mesmos de patologia. Quando falava dessa temática, não tinha nenhuma foto no livro que eu utilizo para poder fazer aula para vocês. Fui procurar na internet, encontrei aquela daquele tecido, a qual vocês vão ver a degradação das células adipócitas a nível tecidular, certo? A necrose gangrenosa ou a gangrena, né? Tem aí como causa a isquemia ou a exposição a altas temperaturas, tá? Os tecidos acometidos são as extremidades corporais, todas as extremidades, né? A nível macroscópico a gente vê um tecido enegrecido, né? Um tecido se desfazendo-se, né? Percebe-se um processo de mumificação, até difícil a gente falar mumificação, ou seja, um tecido de corrosão mesmo das células, né? Está parecendo que estão sendo secadas, degradadas, né? Estão sendo comidas, né? Estrutura seca, dura, né? Tecidual, a nível tecidual, tá? E se a gente for analisar o aspecto microscópico, a gente vai ver uma arquitetura celular preservada, por incrível que pareça, mas fica. E o citoplasma ele vai ficar dissolvido. E aí, por esse aspecto exatamente com que esse tipo de necrose acontece, porque já que o citoplasma ele é dissolvido, há uma liberação das
organelas lisossômicas que fazem a digestão de uma forma rápida, né, de todas as células, de todo o tecido ao qual essas células estão sendo acometidas, tá? Então aí é basicamente a necrose, né? Ou seja, a perca, né, de rubor, né, de tecido. Os tecidos acometidos, eles parecem como se tivessem uma estrutura, alguma coisa ali se alimentando daquele tecido. Ele vai se desfazendo, vai se desprendendo, né? Vai se liquefazendo, certo? Então aí a gente tem o tipo de necrose gangrenosa. E aqui, para a gente finalizar, eu coloquei um pouco sobre a evolução da necrose de uma forma geral, né? Então, a necrose ela segue esse sentido evolutivo de absorção, drenagem, regeneração, cicatrização, calcificação, encistamento, ulceração e a própria, né, degradação tecidual, morte total, né, vamos colocar até assim, chegando aí a evolução a nível gangrenal, ou seja, de todo o tecido se liquefazer, né, se destituir, né, se soltar da pele, né, se desprender, né, se romper, certo? E eu coloquei aqui para vocês também, isso é interessante, só falando um aspecto diferenciável entre necrose e apoptose, tá? Então a necrose ela vai ocorrer somente na presença de estímulos patológicos. Bebida, álcool, droga, fumo, agente biológico, uma bactéria, um vírus ou protozoário, algum estímulo, tá? Vai sofrer. Agora a apoptose ela ocorre na presença de estímulos patológicos, mas de baixa intensidade e também acontece com estímulos do próprio sistema fisiológico da célula. Então a célula, né, por exemplo, a nível de surgimento carcinogênico, para virar uma célula tumoral, cancerígena, né, é um estímulo dela mesmo, fisiológico, para que ela se transforme, por exemplo, numa célula cancerígena, certo? Pode ser também que ela sofra estímulos externos, álcool, droga, alimentação, pode, mas a gente sabe que, né, ela também pode, né, se desenvolver para um processo carcinogênico por estímulos fisiológicos do próprio corpo, porque a gente tem toda a carga genética para todos os tipos de cânceres possíveis. O que falta é estímulo para que isso aconteça. Então, um erro inato do metabolismo, de uma codificação de uma proteína, de uma tradução de um DNA, certo? De uma transcrição errada de RNA, é um estímulo fisiológico, né? Não é normal, mas é um estímulo fisiológico da própria célula. Então não tem um agente externo que faça com que isso aconteça, por exemplo, né? A gente fala de estímulos fisiológicos genéticos também, tá? E aí aqui eu coloquei só exatamente uma fotozinha que eu encontrei na internet, fazendo também essa distinção, diferenciação entre célula normal, sendo necrosada, né? Uma célula que ela é liquefeita, né, digerida, autodigestiva, né? Você vê que ela está se degradando toda aqui, no sentido de as próprias substâncias citoplasmáticas que fazem com que a célula morra, e essas substâncias, essas organelas citoplasmáticas, elas só fazem isso a estímulos patológicos, tá? Enquanto aqui na apoptose você vê que, né, por algum próprio metabolismo da célula, né, por um erro inato de codificação, ela se programe, né, por isso que a apoptose também é chamada de morte celular programada, e fique inativa, certo? E a gente finaliza, pessoal, a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente consegue finalizar todos não, né? A gente consegue finalizar esse bloco de conteúdos falando das lesões celulares reversíveis e irreversíveis. E qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente tenta tirar as dúvidas, tá certo? E realização agora da atividade, beleza?
Um beijo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.